Bom dia, irmãos. Falar da Bíblia é um pouco exige conhecimento. É um pouco complicado porque precisamos entender para poder falar. Precisamos buscar, precisamos orar, precisamos jejuar para nos preparar para poder falar da palavra de Deus. Não é um livro qualquer para se ler, é um livro de profunda conhecimento, profundos ensinamentos e que precisam ser tratados com muito carinho e respeito, pois é a palavra de Deus. É esse Deus que nos ensina, esse Deus que nos prepara para uma vida santa e espiritual. É o que Ele deseja de nós. Ele não deseja mais nada, porque nós não podemos oferecer nada, que tudo que temos aqui pertence a Ele. Tudo que tem na terra pertence a Deus. Você pode ter 50 fazendas, 200, 100, 1000 boi, o que você tiver, tudo pertence a Deus. Porque no dia que você parte, você não leva nada, tudo fica aí. E que Deus ajude que fique nas mãos de pessoas boas para que possam realmente dar seguimento à obra que você iniciou. Então, a gente tem que buscar sabedoria na Bíblia. E quando se fala da Bíblia, precisamos entender a Bíblia. Eu vou dar aqui um pequeno resumo do que é a Bíblia, porque eu sei que quase todo mundo conhece a palavra de Deus e com certeza a gente precisa orientar. E eu vou fazer só um pequeno resumo para que você entenda o que é o livro da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros que revelam a vida de Deus presente na história dos homens ou da humanidade. Nela encontramos a palavra de Deus. A Bíblia é um livro dos livros, é o livro sagrado de inspiração divina, os livros. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e o grego. A Bíblia é dividida em 2 partes, ou séries: os fundamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento trata da história da criação do mundo e de tudo que nele existe, e da revelação de Deus sobre a vinda do Cristo Redentor. E tem 46 livros. O Novo Testamento é a confirmação do primeiro, contém 27 livros. No início, muitos assuntos eram passados de pai para filho como história, porque nada era escrito. O primeiro material usado para escrever foi o papiro e depois o pergaminho. O papiro era vegetal e o pergaminho era pele de animal. Os livros pentateucos. Pentateuco significa obra em 5 volumes. São Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Novo Testamento é a confirmação do Antigo Testamento. E aí está centrada toda a informação que nós necessitamos para conduzir a nossa vida. O primeiro passo para conhecer a palavra de Deus é estar na Bíblia. É ler a própria Bíblia. Você tem 7 chaves que abrem a casa da Bíblia de forma agradável, correta e libertadora. Estas chaves são fáceis de lembrar, pois elas estão simbolizadas em seu próprio corpo.
Com as 7 chaves, você encontra a palavra de Deus que está na Bíblia e na vida, e entenderá melhor o sentido escondido atrás das palavras. A primeira chave: pés bem plantados na realidade. Para ler bem a Bíblia é preciso ler bem a vida, conhecer a realidade pessoal, familiar e comunitária do país e do mundo. É preciso conhecer também a realidade na qual viveu o povo da Bíblia, pois esta não caiu do céu prontinha. Ela nasceu das lutas, das alegrias, da esperança e da fé de um povo. Está em Êxodo 3, 7 a 11. A segunda chave: olhos bem abertos. Um olho sobre o texto da Bíblia e outro sobre o texto da vida. O que fala o texto da Bíblia? O que fala o texto da vida? A palavra de Deus está na Bíblia e está na vida. Precisamos ter olhos para enxergá-la. A terceira chave: ouvidos atentos. Um ouvido para escutar o clamor do povo e outro para escutar Deus que fala. A quarta chave: coração livre para amar. Lê a Bíblia com sentimento, com emoção que o texto provoca. Só quem ama a Deus e ao próximo pode entender o que Deus fala na Bíblia e na vida. Coração pronto para converter-se. A quinta chave: boca para anunciar e denunciar aquilo que os olhos viram, os ouvidos ouviram e o coração sentiu. Sobre a palavra de Deus e a vida. Como posso me calar? Como posso deixar de pregar, de levar essa palavra? Medite. A sexta chave: cabeça para pensar. Usar a inteligência para meditar, estudar e buscar respostas para nossas dúvidas. Ler a Bíblia é ler também outros livros que nos explicam a Bíblia. Devemos buscar outras fontes também para que possamos uni-las e sentir o sentido da criação de Deus. A sétima chave: joelhos dobrados em oração. Só com muita fé e oração dá para entender a Bíblia e a vida. Pedir ajuda ao Espírito Santo para entender o Espírito da Bíblia. Não podemos fazer uma leitura ao pé da letra. Não podemos fazer uma leitura ao pé da letra fundamentalista, porque a letra mata e o espírito vivifica, como adverte São Paulo apóstolo, 2 Coríntios 3,6. Certamente descobriremos outras chaves com a caminhada, mas estas estão acima. Estas que estão acima, elas são disponíveis. Devemos unir as chaves num chaveiro forte e firme. Este chaveiro é a sua pessoa, sua família, o círculo bíblico e a comunidade de que participa.
É importante ressaltar que a Bíblia lida em comunidade se torna mais fácil, mais proveitosa, mais agradável. É um sinal da presença de Deus. Veja Mateus 18:20. Algumas curiosidades sobre a Bíblia. A Bíblia já foi escrita com capítulos numerados como temos hoje? Não. Nenhum livro da Bíblia foi escrito com capítulos numerados. Quem teve a ideia de dividir a Bíblia em capítulos foi Estevão Langoni, arcebispo de Cantuária, professor na Universidade de Paris, em 1214 d.C. Quem fez a divisão em versículos em 1551 foi Roberto Etienne, redator e editor em Paris. Fez a experiência dividindo o Novo Testamento de língua grega em versículos. Teodoro de Beza gostou da ideia e em 1565 dividiu toda a Bíblia em versículos, sendo assim aceito por toda a igreja. Eles fizeram isto por dois motivos: facilitar as citações dos textos bíblicos e encontrar rapidamente o texto citados. Aí a gente vê a facilidade, como Deus é maravilhoso, como a gente ia pregar a Bíblia lendo aquele livro sem separação, pegando os textos. Então ele dividiu em capítulos e versículos para facilitar essa leitura, para facilitar essa procura. Quem traduziu pela primeira vez a Bíblia toda e quando ela foi impressa, assim como a temos hoje? A primeira foi a tradução da Bíblia hebraica dos judeus para o grego, conhecida como tradução dos 70, muito usada pelas primeiras comunidades cristãs. Porém, a mais famosa foi traduzida para latim, conhecida como Vulgata, do latim, e divulgada. Feita por São Jerônimo por volta de 400 anos depois de Cristo, a pedido do Papa Damásio. E antes de seguir a imprensa, como a Bíblia foi escrita, de diversas formas, em pedaços de papel vegetal, em rolos de pergaminho, couro de animal, em papiro, espécie de papel vegetal, e em folhas. Por isso dizemos que a Bíblia é uma coletânea ou um conjunto de livros sagrados, porque Jesus falava através de parábolas. O método da parábola tem por objetivo não se preocupar em dar as respostas prontas, mas sim despertar a busca e levar a uma descoberta. Por isso, Jesus fazia comparações e contava alguns casos. Até hoje, o melhor método de ensino ainda é aquele que leva o próprio discipulado, aluno, a descobrir as coisas que ele deve saber para o seu bem, procurando a explicação do que recebe, logo tudo prontinho. Explicação. Nesse sentido, é possível entender
Agora, o decurso das parábolas. Vocês compreenderam tudo isso? Responderam: sim, Senhor. E Jesus disse-lhes: pois bem, a pessoa que se instrui nas coisas do reino é como o fulano que possui um tesouro e dele tira coisas novas e antigas. Observe Mateus 13, 51, 52. Então aí, amigos, está um resumo da Bíblia e que vocês aproveitem bem, que vocês realmente busquem na Bíblia entender aquilo que vocês necessitam no dia a dia. Precisa que tudo se realize de acordo à vontade de Deus e que vocês tenham coragem de realmente assumir esse compromisso com Deus. Precisamos reviver o nosso batismo. Ele diz renascer. Então que a gente venha renascer. Nós não podemos voltar atrás para ter um bom começo, mas podemos começar para ter um bom fim. Então que Deus abençoe a todos e que nós sejamos realmente felizes na nossa caminhada. Um abraço a todos e um bom final de semana.